Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Eu saúdo a vocês todos com os versículos bíblicos das senhas para essa tarde, para esse dia. O Salmo 141, versículo 8 diz: Em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio. Não desampares a minha alma. E Marcos 4, versículo 38, está escrito: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Com esses versículos das senhas diárias, eu saúdo a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, evangélicos de confissão luterana. Eu saúdo a vocês das outras denominações cristãs. Eu saúdo a vocês, meus irmãos e minhas irmãs de outras confissões religiosas. Eu saúdo a cada um de vocês que esperam pelo meu vídeo na internet com as palavras da bênção de Deus. Que as graças do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada uma de vocês nesse dia de hoje. Eu quero começar com a leitura do Evangelho que eu fiz na instalação da pastora Francine. Esse domingo passado tivemos a instalação da pastora Francine aqui no segundo campo de atividade ministerial da paróquia evangélica de Rio das Antas. E eu li, nesta ocasião, do Evangelho de Lucas 10, versículos 1 até 10, que eu quero ler para vocês também. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou 2 a 2 diante deles a todas as cidades, lugares para onde ele estava prestes a ir. Eles disseram: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão. Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália, nem saúde ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz esteja com esta casa. Se houver ali uma pessoa de paz, a paz repousará sobre ela. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houverem e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. E eu digo: naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz a todos vocês da parte daquele que era, que é e que sempre será. Sabe, meus irmãos, eu gosto muito desse relato de Lucas. Porque é aqui que encontramos Jesus transformando um grupo de 72, algumas versões de 72 aprendizes são transformados por Jesus em um grupo de líderes. Esses discípulos já não seriam mais somente ouvintes ou recebedores da mensagem de Deus, mas seriam praticantes de tudo que eles tinham aprendido, de tudo que eles tinham visto, de tudo que eles tinham ouvido de Jesus. Esses 72 já não seriam mais só observadores, recebedores da palavra,
Jesus estava transformando eles em líderes. Líderes que se doam para as outras pessoas. Ao ouvir esse relato de Lucas, nós, pastores, ministros, ministras, diretorias de comunidade, mas também membros de todas as comunidades, também queremos ser motivados, animados, para servir no reino de Deus. Também nós precisamos ouvir esse envio de Jesus, que é para todos os batizados, aqui nessa localidade onde eu estou, que é Rio das Antas, nas nossas comunidades, onde que a paróquia atende, mas isso também precisa ser ouvido, falado, em todas as comunidades, em todos os cantos, e principalmente nesse tempo que se chama de hoje. E como nós precisamos de motivação para nos envolver. Seja na comunidade, seja na política, seja nos campos da sociedade, como nós precisamos de motivação para nos envolver. Sabe, com o meu tempo de pastorado, já quase 23 anos, eu sempre ouvi em muitas comunidades uma reclamação, um lamento quase que universal, que é da ausência de um maior envolvimento de todos os membros no trabalho da comunidade. Muitas vezes a impressão que se tem é que em nossas comunidades, usando uma imagem que vem do futebol, uma única pessoa, um ministro ou uma ministra, com um pequeno grupo de 11 jogadores, chuta a bola em volta, enquanto o restante, uma multidão grande, fica só observando o jogo, fica só observando o que vai acontecer e pronta para vaiar e pedir a saída ao primeiro equívoco. Sabe, Jesus, nesse envio dos 72, ele também viu isso. E ele expressou isso da seguinte maneira: eis que a seara, a plantação, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós estamos nos dando conta nas nossas comunidades e paróquias que os trabalhadores são poucos. Aí eu me lembrei de uma história que aconteceu com uma colega pastora. Um dia a colega pastora estava no seu escritório, no seu plantão, quando recebeu a visita de uma mulher, membro da sua comunidade, uma de suas maiores comunidades da paróquia. Essa mulher estava muito insatisfeita com o andamento das atividades oferecidas. Com entusiasmo, essa mulher compartilhou com a pastora de ideias para serem realizadas com o propósito de atender a todas as necessidades que ela via acontecendo na paróquia, na comunidade. E também para poder transformar a vida das pessoas e de carregar o Evangelho com muito entusiasmo para dentro da sociedade. A pastora, com muita atenção, ouviu todas as palavras daquela senhora e, em vários momentos, reconheceu a sabedoria nos seus conselhos, reconheceu a sua sabedoria em ver os problemas da comunidade. Finalmente, depois que aquela senhora tinha exposto tudo para a pastora, ela disse: bom, as sugestões que você nos oferece são muito boas.
E elas confirmam o interesse e o amor que você tem por esta comunidade de Jesus. Mas para executarmos alguns desses planos, nós vamos precisar de pessoas dispostas a doar principalmente o seu tempo e o seu talento, além de dinheiro. Olhando seriamente para a senhora, a pastora perguntou: "Você é uma dessas pessoas?" A resposta da mulher foi imediata e é a resposta que nós ouvimos muitas vezes. Ela disse: "Puxa, pastora, obrigado pelo convite. Mas eu não posso me envolver no trabalho da comunidade porque eu já tenho tantas outras atividades que tomam o meu tempo. Mas se você precisar de conselhos, de sugestões, eu estou pronta para ajudar." A pastora, com palavras mansas, o olhar tranquilo, disse: "Que pena. Que pena. Porque aqui na comunidade nós temos bastante pessoas para dar boas ideias e bons exemplos. O nosso problema é que nós precisamos de pessoas dispostas a arregaçar as mangas, colocar a mão na massa, ir em frente, segundo o envio de Jesus. Eis que a seara é grande, eis que os trabalhadores são poucos de Jesus." Mas a frase de Jesus, ela não para aí. Jesus diz assim para nós: "Peçam ao dono da plantação, para que mande trabalhadores para fazerem a colheita." Sabe, Jesus não se intimida com a falta de trabalhadores, Jesus não se intimida com os poucos discípulos que tem, mas Jesus confia. Jesus confia que Deus pode despertar nas pessoas um desejo, uma vontade, uma motivação para servir. E de fato, podemos perceber nessa história que Deus respondeu à oração de Jesus. 72 dos seguidores de Jesus se colocaram à disposição para ir em frente, para ir para as comunidades, para ir para as cidades, para servir, ao invés de somente ser servidos. 72 pessoas, nos conta Lucas, se prontificaram para vestir não apenas o chapéu de aprendiz, de ouvinte, mas para vestir o chapéu de professor, de líder, de pregador. É uma experiência que transforma vidas. 72 pessoas levaram consigo nada mais, nada menos que uma saudação: "A paz esteja nessa casa." 72 pessoas que contavam com a hospitalidade das pessoas para o seu sustento. Muitas vezes eram recebidas como ovelhas entre lobos. E eram vítimas de maus tratos por parte dos habitantes da cidade. Eram vítimas de apedrejamento. Eram vítimas de injúrias. Outras vezes, esses seguidores de Jesus, enviados por Jesus, eram bem recebidos. E eram bem-sucedidos na sua missão de carregar o Evangelho, de compartilhar as boas novas do reino de Deus. Chama também a atenção, nesse relato de Lucas, o retorno desses 72 seguidores até Jesus, para relatar a Jesus o que eles tinham visto, o que eles tinham ouvido. Ao regressarem, era grande o seu entusiasmo em dizer como os poderes do mal não conseguiram prevalecer sobre o nome de Jesus, embora tivessem ouvido de Jesus tantas palavras de advertência sobre perigos, sobre dificuldades que enfrentariam na missão. Ao retornarem,
As suas palavras expressavam uma alegria tremenda de verem as boas novas do reino de Deus sendo compartilhadas com outras pessoas através de suas vidas, através de sua ação, através do seu jeito. A colheita é grande e os trabalhadores são muito poucos. Por isso peçam ao dono da plantação para que mande trabalhadores para fazerem a sua colheita. Será que ainda hoje nesse lugar, será que ainda hoje nesse nosso Brasil, será que ainda hoje nesse nosso mundo existe uma seara para o qual os cristãos são enviados? Será que Deus não continua chamando e enviando pessoas para tocarem os seus chapéus de aprendiz pelo chapéu de professor? Pela posição de liderança da comunidade? Será que Deus não está chamando trabalhadores e trabalhadoras para arregaçarem as mangas e colocarem a mão na massa? Meus irmãos, minhas irmãs, eu fui instalado como pastor aqui na comunidade, na paróquia, no primeiro campo de trabalho de Rio das Antas. A pastora Francine, nesse domingo, foi instalada no segundo campo de trabalho de Rio das Antas, em Videira. Sabe, o envio não é feito pela pessoa do pastor sinodal. E ainda que as diretorias e paróquias nos elejam, nos chamem, nos escolham, o envio, gente, o envio é feito pelo próprio Jesus. O envio é feito a partir da ordenação que um ministro ou uma ministra receberam. Sabe, um ministro, uma ministra, são como os 72 enviados por Jesus, que carrega a bênção do seu envio, feito na sua ordenação pela igreja. Só que nós temos um problema. Nós temos um problema que as comunidades, eu acho, que não se dão mais conta. Um ministro ou uma ministra não podem fazer nada sozinhos. Sabe, muito tem se exigido de ministros e ministras. Mas precisamos nos dar conta de que o envio de um pastor, ou de um ministro, ou de uma ministra, é para um ministério específico. O cuidado com a seara está em todos os 72 enviados. E o número 70 na Bíblia, ele tem uma característica de totalidade. Ou seja, o cuidado para com a seara é o envio de Jesus para todos os cristãos batizados, para cada um dos membros, e não somente para o ministro, para a ministra e para a diretoria da comunidade. Sabe, um ministro, uma ministra numa comunidade são aqueles que carregam a palavra bem clara de Deus: a paz esteja nesta casa. Mas também tem um alerta de Jesus quando ele manda os seus ministros e ministras de que se a bênção não for bem recebida, deverá pelo ministro ou pela ministra ser recolhida. Porque a bênção, meus irmãos e minhas irmãs, ela acontece na partilha de todos os batizados no trabalho da seara, na partilha desse trabalho com toda a comunidade, e não apenas do ministro, pastor ou pastora com a diretoria. Acontece na partilha com cada membro que é chamado, que é enviado a partir do seu batismo para o trabalho na seara. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, roguemos a Deus que mande muitos trabalhadores para esta seara
que ainda é tão grande, que ainda precisa de muitos enviados para carregarem a paz do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, fiquem com a bênção de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e que Ele vos dê toda a sua paz. Que abençoe-vos o Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos vós.